Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Mateus capítulo 23, versículo 13, continuação, que diz assim: Os doutores da lei falam, mas não agem. Aqui diz assim: Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque fechai o reino dos céus diante dos homens, porquanto vós mesmos não entrais, nem tampouco deixais entrar o que estão a caminho. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque devoras as casas das viúvas e para disfarçar, encenais longas orações, e por isso recebeis castigo ainda mais severo. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque viajai por mares e terras para fazer alguém um prosélito. No entanto, uma vez convertido, o torna mais duas vezes mais filho do inferno do que vós. Ai de vós que guardais os cegos, porque ensinais, se uma pessoa jura pelo santuário, isso não tem significado. Porém, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que prometeu. Todos os cegos, pois o que é mais importante, o ouro ou o santuário? Ou santifica o ouro? E mais, dizer uma pessoa jura pelo altar, isso não significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica assim comprometido o seu juramento. Embotados, o que é mais importante, a oferta ou o altar, ou santifica a oferta? Porquanto a pessoa que jura em nome do altar, jura pelo altar e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo santuário, jura pelo santuário e em nome daquele que nele habita. E é aquele que jura pelos céus, jura pelo trono de Deus, em nome daqueles que nele está sentado. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque dai dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas tende discutido do preceito mais importante da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Deveis sim praticar estes preceitos sem omitir aqueles líderes insensíveis, pois cois o que peque no mosquito, mas engole um camelo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro está repleto de avareza e cobiça. Fariseus não enxerga limpa antes de tudo o interior do copo e do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque sois parecido aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro está cheio de ossos de mortos e toda espécie de imundícies. Assim também sois vós interiormente para os céus. Pareceis justos aos povos, mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque construiu o sepulcro dos profetas, adornais os túmulos dos justos e declarais: se tivéssemos vivido nesta época, nossos antepassados não teríamos tomado parte com eles no assassinato dos profetas. Dessa forma, porém, testemunha contra vós mesmo, que sois filhos dos que matam os profetas. Acabais de encher a medida do pecado dos vossos pais. Cobras venenosas, ninho de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas sábios e mestres, a uns assassinareis e crucificareis a outro. Açoitareis as vossas sinagogas e perseguireis das cidades em cidades, e desta maneira sobre vós recairá sobre o sangue justo e derramará na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matardes entre os santuários no altar. Com toda certeza vos asseguro que tudo isso ocorrerá a esta geração. Amém, né? Este daqui são continuação do que Jesus estava ensinando, né? Que os profetas, eles pregavam a palavra, mas eles não viviam a palavra. E o Senhor vai mais profundo aqui, né? Acusando eles de tudo que eles não faziam. E Jesus o acusa declaradamente. E por isso a ira deles cresce cada dia mais.
porque Jesus fala a verdade, doa quem doer, não importa, a verdade tem que ser pregada, a verdade tem que ser dita, e muitos têm fugido da palavra, muitos têm fugido desta verdade, para não magoar, para não ferir, para não. Mas entenda, quanto mais nós nos omitirmos, mais almas irão para o inferno. E por isso Jesus falou claramente a eles: ai de vós que fala e não pratica, ai de vós que só estão atrás do dinheiro, ai de vós que limpa o interior do copo e do prato, mas por dentro está podre, como um sepulcro caiado. Jesus está falando com eles, não adianta viver de aparência. A aparência não vai levar vocês para o céu. A aparência não vai escrever o nome de vocês no livro da vida. Não adianta. E Jesus, ele cada vez mais, ele se aprofunda nesta palavra dizendo: ai de vós, peça perdão, se humilha diante do Pai. Jesus estava falando cada vez mais para que eles voltassem a ouvir as mesmas palavras que eles pregavam. E para eles já não fazia mais sentido, porque eles não viviam o que eles pregavam. Muitos estão assim hoje, falando, mas não vivem o que fala, que é a palavra. A palavra é vida, e nessa vida que Jesus quer nos levar. Então não adianta viver de aparência. Não adianta pregar uma palavra e não viver do que está pregando. E o Senhor tem levantado muitos para poder pregar a palavra verdadeiramente. Ai de vós que não escuta esta palavra. Jesus está falando: ai de vós que vive de aparência. Ai de vós, aqui no 23, deixa eu ver. Ai de vós, doutores da lei, fariseus, hipócritas, porque eu sou. Deixa eu ver, acho que é o 21. Aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus, e em nome daquele que nele está assentado, não devemos jurar por nada, porque aquele que jura pelos céus, jura pelo trono de Deus. E ai daqueles que fizerem juramento em vão, em vão. Temos sim que nos orientar quanto a isso, tomar cuidado. Tomar cuidado, porque quanto mais nós vivemos de aparência, mais nós mergulhamos nesta aparência, que Jesus não está nela. Só é para a soberba, pelo orgulho próprio. E é sobre isso, né? O Senhor quer nos levantar de maneira diferente. O Senhor quer que nós entendamos que não é viver de aparência, mas é viver pela palavra. A palavra é vida, vida em Jesus. Não há outro caminho, não há outra verdade. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. E é sobre isso que o Senhor tem nos ensinado e quer nos ensinar cada dia mais. Nós temos sim que nos orientar. Quando aquele menino chega perto de Jesus, aquele rapaz, aquele jovem, ele fala: Senhor, todos os mandamentos eu sigo, o que farei mais para herdar a vida eterna? E Jesus fala: falta-te uma coisa, você seguiu todos os mandamentos, mas vai agora, vende tudo que você tem de vida aos pobres. Aí ele se entristeceu, virou e foi embora. Entenda, o coração dele estava na riqueza, assim como o coração dessas pessoas aqui que Jesus está falando, os líderes, os hipócritas daquela época, como hoje tem, vivem por aparência porque o coração está no dinheiro, no benefício que pode receber através da igreja. Ai de vós. O Senhor fala com Zaqueu: Zaqueu, desce depressa comigo que eu venho pousar em tua casa, porque o Senhor conhecia o teu coração. E ele fala: Senhor, se eu fiz errado, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E vou vender tudo que eu tenho e dividir com os pobres. Vou dar metade de tudo que eu tenho aos pobres. Mas Jesus não pediu nada a ele. Porque o coração dele não estava no dinheiro. Ele agora verdadeiramente ele conheceu quem ele realmente buscava. Muitos criticaram Jesus porque Zaqueu, porque dormi na casa de Zaqueu, mas Zaqueu tinha um coração puro. E é sobre isso, o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor procura servos fiel, posicionados para usar. Então vamos nos posicionar diante da presença de Cristo, porque é isso que Ele tem buscado. Amém? Agradeço a todos por terem me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.